Oi, eu sou Jefferson Sarmento e hoje a gente vai voltar a 1987 para conversar um pouquinho sobre Coração Satânico, um dos meus filmes prediletos, estrelado pelo Robert De Niro e pelo Mickey Rourke, dirigido pelo Alan Parker, baseado no livro Fallen Angel, do William Hjortsberg. Hjortsberg talvez não seja um nome muito conhecido aqui no Brasil, não é um nome que você costuma ligar à obra, ao autor, mas foi um escritor muito premiado lá nos Estados Unidos e possivelmente você esbarrou com algum filme com o roteiro original dele. Um dos exemplos é o filme A Lenda, dirigido pelo Ridley Scott em 1985, um dos primeiros filmes estrelados pelo Tom Cruise. Então, vamos bater um papinho sobre os dois. Coração Satânico, filme, e Coração Satânico, livro. Quais as diferenças entre os dois e o que tem de mais interessante nesse livro, o que torna esse livro uma obra-prima da literatura e esse filme uma obra-prima do cinema. Segura aí um pouquinho que eu já volto. Eu adoro conhecer, saber, entender e até discutir como é que os escritores têm os seus insights originais, aquela primeira ideia que é desenvolvida em uma história e vai acabar se transformando num conto, numa novela, num romance ou até num roteiro de cinema. Eu acho que a gente pode começar conversando sobre como foi que o William Hjortsberg, que era conhecido como Getz pelos amigos mais íntimos, como foi que ele transformou a sua ideia inicial, como ele chegou a essa ideia inicial e como foi que ele transformou isso no livro Fallen Angel. Na verdade, ele estava lendo um conto chamado O Homem que Perdeu a Alma e teve esse insight: e se o diabo fosse um personagem numa história? Dessa ideia surgiu o conto chamado To Hell in a Handbasket, que começa com a seguinte frase: Era uma vez o diabo, e ele contratou um detetive particular. E a partir desse momento, o Hjortsberg começou a ter a seguinte ideia: talvez seja legal levar essa história para o cinema. Só que quando ele foi conversar com um produtor que era muito amigo dele, amigo de longa data, esse produtor terminou de ouvir a ideia, terminou de ler o conto, olhou para ele e disse o seguinte: cara, esquece esse negócio de cinema, porque essa história merece mais, ela é muito maior do que isso. Foi nesse ponto que o William Hjortsberg começou a pensar em transformar aquela ideia inicial, aquele conto, que na verdade ele acabou perdendo os originais ao longo do tempo, ele começou a pensar nessa ideia como um romance que acabou se transformando em Coração Satânico. Mr. Angel, my client, Monsieur Louis Satko. A história de Coração Satânico é narrada em primeira pessoa pelo detetive particular Harry Angel, na Nova York pré-rock and roll, ao mesmo tempo em que o Havaí se transforma no 50º estado norte-americano. Olha só a sutileza com que o Hjortsberg apresenta pra gente em que tempo a história acontece. Ele não chega lá e fala, a gente está em 1959. Ele diz que nos letreiros da Times Tower a notícia de que o Havaí finalmente se transformou num estado norte-americano está passando nas suas letras garrafais e tal. O Harry Angel é uma espécie de ode às histórias de detetives no ar da década de 1930. É uma verdadeira homenagem ao Dashiell Hammett, ao Raymond Chandler, aquelas histórias policiais em que o detetive era meio canastrão, mas ao mesmo tempo era um cara sujo. As histórias são sempre muito doídas, são sempre muito violentas, são sempre muito próximas de uma leitura suja de verdade. E é nesse ponto que a gente começa a conhecer o Harry Angel, que é contratado por um estranho meio nefasto, meio sinistro chamado Louis Cypher. O Louis Cypher, ele contrata o Harry para poder localizar um velho cantor de swing chamado Johnny Favorite. O Johnny, no começo da carreira, foi ajudado por esse Louis Cypher, que fala que fez um contrato com o Johnny, com esse cantor de swing. E esse contrato não envolvia exatamente dinheiro ou algum financiamento, mas ele previa que no caso da morte do Johnny Favorite, esse contrato, as garantias desse contrato iam ser exigidas. Acontece que o Johnny acabou indo para a guerra, para a Segunda Guerra Mundial, por volta de 1942, 43, e voltou de lá vegetal. Ele voltou em coma, passou por 2 ou 3 hospitais e acabou sendo internado numa clínica no norte do estado em estado vegetativo e nunca mais acordou. Na verdade, o que o Louis Cypher quer é saber se o Johnny Favorite está vivo ou não, porque se não estiver vivo, ele vai exigir a garantia do contrato. Do you by chance remember the name Johnny Favorite?
My interest is only in finding out if he's alive or if he's dead. You want me to check it out? E assim, logo depois do primeiro encontro com Louis Cypher, no número 666 da Quinta Avenida, que o Harry Angel começa a sua busca pelo Johnny Favorite, mergulhando num universo de submundo mesmo. São sempre lugares muito sujos, muito escuros, são inferninhos, são os locais onde os músicos de blues e jazz vão tocar para ganhar as suas migalhas. É nesse ponto que o Johnny mergulha nesse submundo para ir buscar o Johnny Favorite. Quanto ao filme, que na versão para o cinema, na adaptação para o cinema, se chamou originalmente Angel Heart, ele é a prova cabal de que um bom filme de horror, um filme de terror, não precisa de sustos vagabundos ou gratuitos ou de efeitos especiais mirabolantes para poder existir, para poder ser um bom filme. Ele precisa de um bom texto e precisa do olhar do Robert De Niro. But the cops might think I did. The Prince of Darkness protects the powerful. The egg is the symbol of the soul. Did you know that? Dirigido pelo Alan Parker, lançado em 1987, o filme Coração Satânico traz como detetive particular Harry Angel o ator Mickey Rourke no começo de carreira. Ele estava fazendo, naquela época, 9 Semanas de Amor, O Ano do Dragão. Era um ator super carismático, super promissor, uma estrela em ascensão. Depois ele deu uma pirada, virou lutador de boxe, meio que saiu do meio cinematográfico, voltou muito tempo depois com a cara toda deformada. Mas naquele ponto, o Mickey Rourke era o Harry Angel. O detetive particular que ele apresenta no filme é perfeito. Com um detalhe, o Alan Parker tirou a história de Nova York do livro original e transportou ela para Nova Orleans, que ele entendeu que tinha muito mais clima, muito mais aparência para uma história com feitiçaria, com voodoo, com pactos com o diabo, com música pungente, com o blues e o jazz, com a música negra, com a cultura negra muito, muito presente na história. Aqui a gente está em 1955. A história do filme se passa em 1955 e o Louis Cypher contrata o Harry para encontrar o Johnny Favorite, que é esse cantor de swing que está desaparecido tem 12 anos. O Louis Cypher quer porque quer cobrar aquela dívida antiga que o Johnny Favorite tem com ele. Well, you know what they say about slugs. They always leave slime in their tracks. Are you afraid? Yeah, I'm afraid. À medida que a investigação segue, e aqui nesse ponto tanto o livro quanto o filme seguem muito juntos, muito próximos e acabam dando em becos sem saída, os personagens que no passado conheceram o cantor Johnny Favorite acabam morrendo de maneira muito brutal, muito visceral, literalmente visceral. E o que é pior de tudo, logo depois que o Harry encontra com eles, que faz a sua entrevista, que faz as suas perguntas de praxe de detetive particular de história de filme noir, e o Harry acaba sendo o principal suspeito desses crimes. Claro, tem que ser assim nessas histórias. Portanto que Coração Satânico não é uma história sobre esperança. Muito pelo contrário. Coração Satânico é uma história sobre perdição, sobre você se dar mal no final. O ambiente é sempre muito carregado, muito pesado, muito visceral mesmo. É cheio de blues e de jazz e de pobreza. A fotografia do Alan Parker é quase uma poesia. Só que o principal de Coração Satânico filme nem é o Harry Angel, nem a fotografia. É o Robert De Niro, que provavelmente é o melhor diabo. Acho que nesse ponto não precisa mais esconder que o Louis Cypher, na verdade, é o diabo, é o Lúcifer. Bom, o Robert De Niro é o melhor diabo do cinema, com certeza. Ele ganha até do Jack Nicholson, que estava muito engraçadinho, muito legal em Bruce's District, e com certeza ganha do Al Pacino em Advogado do Diabo, que era um diabo muito histérico, muito presepeiro. Aqui não. O Robert De Niro é um diabo poderoso, é um diabo que se impõe, é um personagem extremamente poderoso. A palavra é essa. Nas poucas aparições que ele tem ao longo do filme, ele tem algumas mudanças drásticas, por exemplo, as unhas vão crescendo, e isso foi uma alteração do texto original que o próprio Robert De Niro sugeriu ao Alan Parker. À medida que o filme vai passando, ele vai ficando mais soturno, ele vai ficando mais... a sua presença vai ficando muito mais
perigosa, uma presença que o próprio Harry, quando está perto dele, ele se sente mal, ele se sente incomodado. É claro que no final do filme o Harry acaba, digamos assim, encontrando o Johnny. É claro que eu também não vou contar qual é o final do filme, embora seja um filme antigo e provavelmente todo mundo já assistiu. Só que a sutileza da história está justamente nesse final, nesse plot twist, nessa reviravolta no final do filme, que termina com o Harry e Angel, logo depois do último encontro com o Lucifer, descendo por um elevador, daqueles elevadores de prédios antigos, com portas pantográficas, aquelas portas de ferro, parece uma grade, vai fechando. O elevador vai descendo, o Harry está sozinho dentro desse elevador, olhando para baixo, e a cena vai escurecendo, e as poucas luzes que saem de alguns andares batem nele, mas ela vai escurecendo, 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 até o filme acabar, até ele mergulhar no seu próprio inferno particular. It's funny, I have a feeling I've met you before. Eu termino esse vídeo te recomendando com muita força que você assista Coração Satânico do Alan Parker. É desses filmes que não desvirtuam de maneira nenhuma o texto original. É desses filmes que você precisa assistir umas 3 vezes, pelo menos, para poder pegar todos os detalhes, todas as nuances. Não vai achando que é um filme de terror comum, cheio de jovenzinhos que morrem de maneira muito trágica, muito visual. Coração Satânico tem as suas mortes viscerais, mas elas estão em função da história. Elas não estão ali só para te chocar visualmente. Assim como o livro precisa ser lido pelo menos umas 2 vezes para você perceber todos os detalhes que William Yachtsberger deixa pelo caminho e que acabam te levando àquele plot twist, aquela reviravolta no final que te deixa com cara de meu Deus, o que foi que aconteceu? É isso mesmo? Pois então, assista Coração Satânico, leia Coração Satânico. E eu termino aqui te fazendo aqueles convites usuais. Não esquece de curtir o vídeo, comenta aí o que você achou de Coração Satânico, se você já assistiu, se você já leu, o que você achou desse vídeo. Curte, comenta e se você ainda não segue o canal, se inscreve ali e compartilha para os seus amigos para a gente levar um pouco de histórias e de como as histórias são feitas, escritas e como elas nos surpreendem. Até o próximo vídeo.